a vida, né, gente? It's normal. Deixa eu chamar. Gente, guardem as perguntas pro final, por favor. Voltamos. Foi um time break. Normal. Dá um tempinho pra galera acabar de entrar, né? É. É bom que eu acabo de ligar aqui o computador. Gente, façam as perguntas apenas no final, por favor. E quem fez fez perguntas na live passada, faz de novo, mas só no final. Obrigado. Hashtag, hashtag obrigado de nada. Isso. Aqui, enviados. Só um segundo, só um segundo. Tranquilo, tranquilo. É porque eu sou mulher, mas eu não dou conta de fazer mais de uma coisa por vez. Diz que mulher faz 30 coisas. Gente, eu não tenho essa habilidade, não. Só consigo ler duas claves separadas e ainda botar o pedal. Mas também você lê que é uma beleza, né, minha filha? Foi tudo pra isso, né? Diz que toda a minha habilidade de fazer mais de uma coisa. Aqui, tá aqui. Deixa O eu quê? falar. Né? Não fala, não. Para. Ó, bobagem. Tá, tô abrindo aqui porque eu tenho que chegar lá nas entrevistas. Tá. Oi, tudo bom? Parei que deu bafão aqui. Ah, abriu. Minha rinite atacou, gente. Desculpa pela voz. Hoje eu fiz uma geral aqui em casa. E aí, tipo, não é gripe, gente, é rinite. E aí, Alergia das poeiras. Eu também sou assim. Te entendo. Tá abrindo aqui o arquivo, tá? Do Word. tá. Então, o que a Maria João falou, que eu achei fantástico, assim, que mexeu muito comigo, foi. Aqui. Foi. Deixa eu parar de olhar os comentários, não vou começar. Lígia, faz o seguinte. Tem aí três pontinhos, né, no comentário. Coloque Ah, desativar comentários. eu? Tu. Não, deixa a galera comentar. Não, mas é pra você não ver. Gente, eu dei bafão aqui na tela. Ih, ó, ficou pequenininho agora. Ai, e agora, o que eu faço? Ai, consegui voltar. Ai, gente, eu sou o ó com tecnologia. Tá, tô chegando aqui nas entrevistas. Aqui. Gente, vocês não sabem, porque senão ela fica voando e ela não responde minhas perguntas. Tá, vamos lá. Tá. Deixa eu voltar porque eu tava falando da Maria João. A Maria João deu Aham. dois exemplos que. Ai, minha cara tá brilhando, que eu tô suando. Que eu fiquei, assim, mexeu muito comigo. Um foi o seguinte: ela falando sobre o Beethoven, o quanto que o Beethoven foi um cara. Não foi só um cara genial, um cara que marcou a história, né? Mas um cara iluminado, que tinha uma conexão divina. Palavras dela, tá? E, e aí ela falava assim: e quando você tá no palco? Você tá se conectando com ele, com essa fonte, ou você tá só querendo mostrar quem você é, ou tá só querendo se exibir, tá só querendo alimentar o seu ego, sabe? Foi ela que me trouxe bastante essa coisa da reflexão da onde tá sendo uma questão de ego e uma questão de generosidade, né? Com a música, com as pessoas e com o público, enfim, de compartilhar, né? E o outro exemplo que ela deu, trazendo ainda essa questão do nosso papel como intérpretes, foi assim: imagina que você descobriu que aqui em Brasília, ou whatever, aí, qualquer lugar, tem um lugar onde o pôr do sol é fantástico, é imperdível. E aí você resolve chamar seus amigos para irem assistir o pôr do sol.
E assim, não foi você que fez o pôr do sol. Você não é responsável pelo espetáculo da natureza. Você só está sendo uma pessoa que está reunindo as pessoas ali para aquele evento, entendeu? Então, assim, que direito você tem de ganhar o mérito daquilo, sabe? Então, isso foi um negócio que me marcou muito nas palavras dela, sabe? E eu tô tentando achar aqui uma fala do Nelson. Aqui, análise das entrevistas. Aqui. A Maria João deixa muito claro que ela não gosta do palco, que ela abomina o palco. Mas ela fala que o palco, ele é... É bem legal isso, acabei de lembrar. Ai, isso aqui tá... Gente, dá vontade de ler a entrevista dela inteira. Vocês podem ler depois, acessarem. Olha só isso aqui. Eu vou ler essa partezinha porque... Ai, que mulher A inspiradora. sua dissertação, ela tá no site da UNB ou onde ela Tá. tá disponível? Tá, ela tá na plataforma da UNB. Então, É quem pra quiser tá, ver. né? Porque eu deixei o CD da tese lá já tem um bom tempo. Mas qualquer coisa, quem quiser ler sua dissertação, pode pedir para você, né? Pode me mandar um direct que eu mando por e-mail. Sigam ela. Me sigam. Olha só que bonito. É um sentimento muito egocêntrico e muito prepotente a gente achar que se ama uma obra e tem tanta vontade de partilhar essa obra com pessoas que tem que ser no mundo inteiro e que todo mundo vai ter que dar nota máxima para você e tem que ter 2.000 pessoas em cada sala. Não precisa de nada disso, sabe? Isso é uma ilusão, isso é horrível. É a pior coisa que pode te acontecer na vida, porque você vai estar à prova de um jeito que é demasiado para um ser humano. É demasiada prova para passar a cada dia. Você cai ou cansa. Ou você cai na armadilha ou você fica arrasado de trabalho. Eu não desejo isso para ninguém. E ela fala que todo ano ela fala que vai se aposentar, que vai parar de tocar. E que, assim, ela tem que trabalhar isso nela. Ela teve que trabalhar isso. Ela descobriu isso muito cedo. E, assim, é a coisa da realidade, né? De você saber quem você é, saber qual é o seu papel, o que a música representa, para você não se iludir, não entrar num lugar, assim, um lugar que não te pertence, de você estar acima da música, de você estar acima dos compositores que você está tocando, sabe? De você entender que você... Como diz ela, você é só um grãozinho de areia e que você pode ser feliz dessa forma. Eu estou tentando achar essa citação dela. Ah, tá aqui. Procurando a dela, eu achei a fala do Nelson sobre transcendência. Momentos que ele realmente entra nesse lugar, né? Ele falou, eu acho que a música nesse lugar tomou conta de mim e as outras coisas perderam a importância, entende? A coisa flui, sem eu precisar, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Praticamente quando você se esquece de você mesmo, como se você fosse um elo. Quando tem esses momentos em que você se transforma na música. Então, assim, a música e você viram uma coisa só, sabe? Uhum. Você não atrapalha a fruição, ao mesmo tempo você continua sendo um veículo e você está aproveitando também aquilo, sabe? É muito massa, é muito legal. Achei. Ha. Segura essa citação. A última, eu prometo. A Maria João falando do momento onde o palco pode realmente ser positivo. Se você consegue ultrapassar todos esses elementos, né, que são inerentes à performance, esses elementos, tanto os elementos negativos, externos, quanto essas coisas que vão ser um veneno para sua alma, né, no fundo, né? Se você consegue ultrapassar, aí você pode começar um trabalho sobre si mesmo.
que pode levar você, eventualmente, a tocar no palco sendo sincero. Lembra quando eu falei lá da busca da verdade? De você transmitir uma verdade? No momento em que você ultrapassou toda essa dualidade, toda essa problemática, todo esse ir um pouco aos infernos para poder se redimir, eu acho que de repente o palco pode se tornar algo de positivo. E aí é como se tivesse acontecido um milagre. Mas o milagre é uma coisa rara, não acontece todo dia. E é meio imprevisível. Então, se você consegue descer ao inferno, voltar do inferno e não trazer nenhum demônio do seu lado. E assim, eu sei que é uma coisa muito figurada, mas eu não sei se vocês estão conseguindo entender, porque é isso, é quando você se coloca num lugar onde você pode se enganar muito, sabe? Achando que você é uma coisa que você não é. Achando que as pessoas estão ali te adorando. Porque no fundo é isso. No palco você pode ser adorado ou você pode ser detestado. E quem depende disso para estar se colocando nesse lugar do palco, quem depende da aprovação dos outros, pode se decepcionar muito. Ou pode se colocar num lugar de escravidão, sabe? Porque você começa a ficar dependente daquele aplauso, daquele reconhecimento, daquela adoração. E ao mesmo tempo você fica refém no sentido de que se a pessoa vem e te faz uma crítica, seu mundo cai, seu mundo desmorona. Então, eu acho que o maior desafio meu hoje é ter a segurança do que eu estou fazendo, para que eu não seja iludida pelo aplauso, pelo elogio, e também não seja arrasada pela crítica, para que eu seja muito consciente do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Só abrindo um parêntese aqui. Quando eu tive aula com o André Tribuzzi, lá na Holanda, ele me chamou a atenção para uma coisa muito legal. Eu estava estudando o segundo de Brahms nessa época. E ele falou assim, por que você está estudando esse concerto? Você está estudando para provar alguma coisa para alguém? Porque é um concerto muito difícil. monumental, E assim, é a mesma coisa do Slamei, né? Assim, as pessoas podem até colocar no currículo que tocam o Slamei, né? Então, tipo assim, você está querendo mostrar que você é muito bom, que você chegou num nível X, ou você está querendo aprender alguma coisa com essa obra, aquilo que o Sérgio falou, por isso que eu sou muito fã dele. Ou você acha que essa obra pode te ensinar alguma coisa, né, que vai muito além de apresentar, de tocar mais uma vez uma obra que já foi tocada tantas vezes, né? E ele me trouxe essa reflexão. Então é isso, esses demônios que ela está falando tem a ver com isso, né? Você ir para o inferno, você se colocar nesse lugar onde você está muito vulnerável e você pode tanto despencar para um extremo quanto para o outro, né? Tanto ser começar a se achar demais, porque as pessoas estão ali te aplaudindo e dizendo que você é isso e aquilo, e você começa a acreditar e começa a depender daquele alimento, daquele combustível. Ou então você pode achar que você é um nada e começar a entrar em depressão ou desistir da carreira, ou desistir de tocar porque alguém te fez uma crítica dura, né? Então ela falou, se você vai ao inferno e consegue voltar sem trazer nenhum demônio do seu lado, você não se queimou, você não se machucou, nem nada, você vem totalmente ileso, aí o milagre é possível. Porque aí você encontra a sua verdade. E você encontra a sua motivação real pela qual você está fazendo aquilo. Porque, assim, eu não acredito que alguém que um dia decidiu ser músico porque queria provar para alguém que ia ser o melhor. Ou que queria superar todo mundo, sabe? A gente se apaixona pela música, a gente cria amor pela música. E a gente acaba esquecendo dessa motivação no meio do caminho, porque a gente começa a entrar num sistema tão maluco, tão cruel, que coloca uns contra os outros, né? E começa a comparar e começa a julgar de um jeito muito tosco, muito
muito injusto também, né? Porque são critérios que nem sempre são muito transparentes, né? Principalmente em concurso. Uhum. É diferente de você julgar uma coisa exata, né? Uma ciência exata e você julgar uma coisa tão subjetiva, né? E então, assim, eu acho que os concursos eles podem destruir com a vida de pessoas, sabe? De pessoas que estão ali apostando tudo naquilo e de repente alguém fala que elas não nasceram para aquilo, sabe? Então, eu conheço gente que desistiu de tudo, que entrou em depressão, que, sabe? É muito perigoso. Então, quando a gente começa a entender que, que o meu lugar dentro do todo é um lugar importante, mas eu sou só um grãozinho de areia na praia, eu não sou a praia inteira, o mar inteiro, e, enfim. Eu entendo que eu tenho um valor, né? Porque é juntando todos os grãozinhos que estão lá que a praia existe, né? Então todos são importantes. E eu começo a buscar a minha forma de contribuir. Por isso que eu estava falando ontem, eu fiz um comentário lá na live do Serginho. Tem lugar para todo mundo, sabe? Talvez nem todo mundo vai tocar com a Filarmônica de Berlim, vai gravar pela Deutsche Grammophon. Mas assim, se você puder levar essa sementinha, sabe? E levar o amor através da música, você já está contribuindo, você já está fazendo o seu papel, entende? E de uma forma verdadeira, de uma forma profunda, honesta, porque a música realmente é um elemento de cura. Eu acredito profundamente que a música é um elemento de cura, de transformação. Assim, quantos projetos sociais a gente vê com a música? Quantas crianças que poderiam ter um futuro triste, sombrio, e que vem na música uma forma de salvação, né, de mudança. Então, assim, eu preciso achar o meu lugar, eu preciso achar a minha motivação correta, porque daí eu não vou ficar competindo com ninguém, eu não vou ficar querendo ser melhor do que ninguém. Eu vou querer ser melhor do que eu mesma, eu vou querer buscar a minha superação. E encontrando a motivação certa, eu acho que tudo fica mais fácil, sabe? Porque não é qualquer um que vai me abalar, não é qualquer um que vai me ferir, porque eu não tô ali por causa do meu ego, sabe? Eu tô ali por algo maior. Sim. Você falou também, a gente sempre conversa sobre isso, que o seu amor pela Maria João, né? Você disse que tem antes e depois da Maria João na sua vida de performance, pianisticamente falando. Sim. Como foi isso? Quando foi que vocês se conheceram mesmo? Quando você teve esse contato, pode dizer que, caraca, a minha vida pianística mudou muito antes e depois de Maria João. Tá. Bom, eu conheci ela no final de 2007, através de um... Bom, a Miriam sabia que ela ia estar no Brasil, que ela estava morando no Brasil, e ela tava morando na Bahia nessa época, Uhum. e ela ia gravar uma série de encontros que seria um workshop durante uma semana. Ela gravou para uma TV japonesa chamada NHK Uhum. e ela estava atrás de alunos que pudessem participar dessa experiência, né? Era uma experiência nova. Foi logo que ela saiu de Portugal. E aí eu fui. Eu fui para lá passar essa semana e foi uma outra aluna da Miriam. A gente não se bicava de jeito nenhum. E lá eu fui muito chacoalhada. Foi lá que começou essa história de mudar minha perspectiva, porque eu tinha conhecido essa aluna da Miriam num concurso de piano e foi uma experiência horrível, assim, não foi boa mesmo. E de repente um dia a gente estava as duas sentadas no quarto chorando, se abraçando e vendo o tanto de tempo que a gente tinha perdido nessa competição louca, assim, uma com a outra, sabe?
E a Maria João, ela trazia muito essa reflexão, assim, do esses porquês, né? Por que que a gente é jogado nessa selva, né, de leões e a gente acaba se virando do jeito que a gente consegue para se salvar, né? O sistema é muito difícil, o sistema é muito cruel. Por isso que ela é veementemente contra concurso, né? O Instituto Delgás é essa proposta, né? De as pessoas poderem estar em contato com a música de uma forma mais natural, sem a pressão das obrigações sociais e de ter que fazer isso, ter que tocar com não sei quem, ter que ganhar tal prêmio para poder conquistar o seu espaço, né? E o jeito que a Maria João se aproxima da gente, o jeito que ela toca, é um jeito muito... Ai, como é que eu posso explicar? Além de ser um jeito muito natural, que não é forçado, é um jeito muito generoso. Assim, eu acho que a grande palavra, assim, a palavra que marcou para mim foi a generosidade dela. Porque, assim, eu já tinha passado, principalmente em masterclass, festival, eu já tinha passado por muitas situações de humilhação, de pianista querendo se, se validar na frente de aluno. E eu já tinha passado por isso, né? Com alguns pianistas. Então, gente que sabe como que chega em algum resultado X e que não fala porque tem medo de que você, sei lá, tome o lugar da pessoa. A mente das pessoas é difícil de entender, né? A gente não consegue nem dominar a nossa, quanto mais a dos outros. E a Maria João vinha de um jeito assim tão despretensioso e entregava, sabe, o ouro na mão da gente. E sentava e tocava e fazia de tudo, assim. A gente tinha um terapeuta, a gente tinha um guru dela que fazia umas vivências, assim, de sentir a vibração do corpo, de entender onde é que está o nosso centro de força, como que a gente pode sentir melhor, assim, a, até a forma de sentar mesmo no piano, de saber de onde que vem a força que a gente usa para o peso do braço. Ela fazia uns exercícios com a gente, físicos mesmo, e saía para andar na praia e falar da vida, e falava de cultura no geral, e falava da natureza. Eu lembro de um dia que a gente foi numa roda de capoeira. E ela, assim, falando da originalidade das pessoas e de como que as pessoas faziam aquilo com muita verdade e trazendo, assim, por que que a gente tem tanta marra na hora que a gente vai tocar? Por que que a gente tem tanta... Parece que a gente está lutando contra a gente mesmo, né? E no fundo, isso tem muito a ver com essa coisa de querer agradar o outro, de querer atingir um certo padrão que alguém inventou que tem que ser daquele jeito. Então ela ia trazendo, assim, a Maria João, ela ensina muito mais através de quem ela é, através da forma como ela vê a vida, do que apenas na hora que você tá tocando e ela tá te ouvindo, entende? Então, assim, é um ensino muito ligado com a vida. Então, assim, eu comecei a admirar ela como pessoa, não só como pianista. Por essa forma dela ser, por essa... Ela é muito sensível. Eu lembro de um dia que eu tava muito mal, eu tava muito triste com um negócio que tinha acontecido. E ela chegou da rua e ela encontrou comigo e eu quase desabei na frente dela, assim, eu me segurei. E ela, raramente ela tocava. E aí nessa hora ela foi, sentou no piano e começou a tocar 110. Gente, eu subi pro quarto, eu chorei igual uma condenada. E assim, ela só tava ela passou por mim e parece que ela captou. A, ela é muito sensitiva, né? Ela captou aquilo e assim, era como se ela tivesse me transmitindo uma mensagem através da música, sabe?
Isso era incrível. Então, assim, eu acho que o grande legado, assim, a grande impressão que ela trouxe para mim foi essa, assim, de fazer música de um jeito muito puro, sabe? De um jeito muito despretensioso, sem querer provar nada para os outros, sem querer Uhum. competir com ninguém, fazendo por esse amor que é o que nos motiva lá no início, que a gente acaba se perdendo às vezes desse foco, sabe? E então, e assim, não estou dizendo que a Maria João é uma pessoa que aceita qualquer coisa. Ela é hiper, ultra, mega exigente. Assim, eu nunca me cansei tanto numa aula quanto com ela. Porque ela não quieta, ela não sossega enquanto você não faz do jeito que ela tá pedindo. Né, Lígia? Tá vendo? Aprendi, aprendi bem. Bem Não, demais, até. é porque assim, sabe o que que é? A gente não sabe até onde vai nosso limite, a não ser que a gente seja empurrado por alguém, sabe? Sim. E é nessas horas que a gente fala, caramba, eu não imaginava que eu conseguia fazer isso. E alguém acreditou que eu podia fazer melhor, alguém ficou ali me fustigando e eu me superei aqui, sabe? Então, assim, ela também faz isso um pouco, sabe? Mas ela também demonstra. Ela era impressionante, sabe? Porque o piano era maravilhoso e era como se ele tocasse sozinho, assim. Mas quando ela sentava para dar o exemplo, parecia que o piano ficava 100 vezes melhor, assim. Era muito impressionante a, a, a forma como ela era com o piano. Parecia que era uma coisa só, ela e o piano, sabe? Então ela sentava e quando ela fazia aquele som, parecia que aquilo ia lá no seu coração. E você falava assim, caramba, eu quero aprender a fazer isso. E ela tinha 2 alunos lá, na época, que são aqueles irmãos que tem um duo, o Lucas e o Arthur. Sei. Geniais, assim. O Lucas, o Arthur é o mais novo. Ele começou a ter aula com ela quando ele tinha 4 anos. Eles são holandeses, né? E assim, eu fiquei tão chocada quando esse menino sentou no piano. Ele tava com 8 anos na época, eu acho. 8, 9. E ele foi tocar arabesque. E eu falei, gente, eu não acredito que esse menino tá tocando com essa maturidade, com esse som. E aí, assim, quando ela ia dar aula e quando ela ia mostrar, quando ela ia falar, ela ia de um jeito super doce, mas ela ficava no pé até fazer, sabe? Até e ela não quer que você faça só o movimento certo com o toque certo. Ela quer sentir que aquilo é natural. Então, assim, o menino já estava tocando muito bem, mas aí depois quando eu fui assistir o DVD, eu vi, porque dependendo do ângulo que você tá, você não via a cara da pessoa, né? Então, assim, ele tava com uma tensão aqui no rosto. E ela foi nesse ponto, porque ela já conhecia ele mais de perto, há mais tempo. E ela falou dessa tensão, mas ela fala de um jeito, assim, super filosófico e ao mesmo tempo lúdico. Então, assim, eu acho que um dos objetivos dela é esse, de fazer com que você não apenas toque de um jeito verdadeiro, mas que seja uma coisa natural, que seja da sua naturalidade. Tanto eu não sei quem aqui assistiu aquele documentário que ela fala que a técnica não existe, que na verdade não é que ela fala que a técnica não existe, mas a técnica não é um trabalho motor que você desenvolve e que pronto, acabou, é assim que eu vou fazer pro resto da vida. Ela fala que o que a gente chama de técnica é a forma com que a gente utiliza o nosso corpo para realizar X. Uhum. E isso é uma coisa que muda ao longo do tempo, por várias razões. Pela idade, pela, pela sua própria. Pelo seu próprio vigor físico, né? Assim, tirando a Marta, eu acho que as pessoas vão envelhecendo e elas vão perdendo certas coisas, né? Então, assim, à medida que o tempo vai passando, você vai desenvolvendo novas formas de fazer o que você fazia antes. Ao mesmo tempo também, assim, eu lembro quando estava novinha ainda na UNB,
E eu tinha, assim, um vigor físico para tocar coisas que hoje eu não dou conta de tocar. Mas eu desenvolvi outras formas de chegar naquele resultado. E que, para mim, hoje são mais confortáveis. Faz mais Uhum. sentido. Então, assim, quando você fala de técnica, eu entendo, de acordo com o que a Maria João está falando, como um jeito meio engessado de fazer uma coisa. E ela deixa isso de uma forma mais flexível, que tá muito mais natural, que está muito mais de acordo com as ferramentas que você tem naquele momento, entende? Então eu acho que é isso, assim, o jeito dela ensinar, o jeito dela pensar a música e te fazer olhar. Eu acho que essas foram as grandes mudanças que ela trouxe para mim. O jeito de eu me relacionar com a música, de eu me relacionar com as pessoas, de eu me relacionar comigo mesma. Foi isso. E no fundo é isso, né? É isso que envolve uma performance. É a sua relação com a obra, a sua relação consigo mesmo e a sua relação com o instrumento. E com o Gente, público também. hashtag vou colocar no meu Facebook essa frase. É do Neuhaus, isso é do Neuhaus. Eu tô só parafraseando, mas é um conhecimento que eu adquiri na época que eu li o livro dele, lá em 2002. Lige, as minhas perguntas, elas já foram todas feitas. Eu vou separar três, tá, gente? Eu acho que Três minha bateria tá perguntas. acabando. É Três muito ruim perguntas. se eu tirar o fone, né? Deixa eu ver. É muito ó. Veja. Não, tá bom. É porque senão vai acabar minha bateria. E ele tava com 100%. Mas assim, ele já apareceu aqui que tá com 20%. Eu vou deixar carregando um pouquinho. Se tiver muito ruim, eu boto o fone. Tá, não, mas tá legal. E não tá dando eco, não. Então, Amém. gente, eu vou deixar pra vocês, tipo, pra ela poder responder três perguntas. Porque daqui a pouquinho também, 9 horas, eu tenho que lavar roupa, porque eu sou dono de casa. Então, três perguntas. Se vocês puderem fazer nesse exato momento, eu ia ficar muito feliz, tá? Tinha rolado uma Hã? pergunta. Eu tinha recebido, acho que, 2 perguntas naquela caixinha. Mas eu acho que já foi respondida, eu acho. Uma das perguntas foi a Raíssa que mandou. Ah, eu acho que você me mandou. Ela foi respondida assim, no meio dessa mundaréu de informações. Foi, né? Foi. Aham. Perguntaram na live que caiu como você se prepara para performance. Tá. Tipo, se tem Massa. algum Uhum. mantra, se tem alguma meditação, algum tipo, Deus nos acuda. Saravá! Então, assim, a performance, ela tem 3 níveis, né? Tem 3 estágios. Ela tem o estágio do estudo, que é a preparação, né? Todo o processo de aprendizado, de amadurecimento da obra. Ela tem o momento do palco e ela tem o momento do after, né? Depois, não é o after que a gente sai pros goró, é o after. É o after depois que você tocou e que você vai analisar o que você fez, entende? Aham. Para você ver o que você tem que melhorar, o que foi bom, o que não foi. E que ao longo do seu processo de amadurecimento, você vai percebendo que as suas impressões no palco são mais reais, né? Tem gente que às vezes sai do palco e que não tem ideia do que estava fazendo, assim, de como Aham. foi. Não tem ideia do tempo que tocou, às vezes achou que estava lento, estava rapidíssimo. Enfim, então, à medida que o tempo vai passando e você vai despertando essa consciência durante o momento do palco, você vai aprimorando essa impressão que você tem, né? E também desenvolvendo aquele feedback instantâneo, né? Que você vai tendo à medida que você está tocando ali, na hora que está acontecendo. Mas a minha preparação, que eu acho que é o que a pessoa perguntou, é, de repente, do dia da performance, né? Sim, Se não foi isso, me corrija aí, quem fez a pergunta. foi. No dia da performance. Foi Tá. Raicinha. Então, foi Raicinha, tá? Isso é uma coisa muito pessoal, né? Assim, cada um desenvolve o seu. Mas eu faço o seguinte: eu gosto de dormir bem na noite anterior, eu gosto de dormir cedo, para eu ter um descanso bom, assim, para eu não acordar cansada, não acordar
sonolenta, aquela coisa de eu vou tocar e eu tô cansada. Você tem que estar bem fisicamente, né? E eu gosto de acordar relativamente cedo no dia que eu vou tocar. Isso quando o concerto é à noite, né? Que é aquela situação ideal, né? O concerto quando é meio-dia é uma droga. Então, assim, eu acordo, aí eu dou uma estudada. Boa. Super lento. Eu não toco o programa inteiro. Eu estudo lento. Posso até tocar o programa inteiro, mas, assim, não valendo, assim, com a carga emocional que precisa, com as dinâmicas, para eu não forçar demais. Dona Miriam ela tem uma expressão muito engraçada, assim, pra você não ficar um limão espremido. Fica dando demais antes do palco, aí chega no palco um limão espremido, ou seja, não tem caldo mais. Já deu o Uhum. caldo todo que tinha. Então, se poupar. Eu não sou uma pessoa que... Eu não me poupo normalmente nos meus estudos, né? Mas, assim, não em todos, mas tem sempre uma hora que eu quero tocar um negócio para valer, né? Sim. Mas, assim, no dia do concerto, eu tento fazer esse estudo mais lento, assim, só para repassar e para dar aquela aquecida na musculatura, né? Para não ficar tocando loucamente e ficar cansada, tanto fisicamente quanto emocionalmente e mentalmente. Sim. E aí, assim, eu procuro comer leve. Eu não gosto de comer antes de tocar. Assim, se eu for tocar, tipo, 8 horas da noite, minha última refeição vai ser provavelmente o almoço. E aí eu vou só me hidratar e eu gosto de comer uma banana antes de ir pro palco, assim. Assim, sei lá, meia hora antes eu gosto de comer uma banana porque dá aquela energia pra hora e ajuda a você ter um rendimento bom muscular, né? Uhum. E então, assim, e na hora de entrar mesmo, aqueles minutinhos antes de subir no palco, eu gosto de me concentrar. Eu gosto de fazer, de respirar, fazer uma oração, fazer uma meditação, fazer algo que me deixe mais conectada para eu não entrar no palco assim, opa, onde é que eu tô, Um sabe? aleluia, né? Sim. Eu acho legal, assim, não é sempre que dá para fazer isso, porque às vezes, assim, por exemplo, agora, ano passado, quando eu toquei com o João Elias lá em Portugal, foi tudo muito corrido, então, assim, a gente chegou totalmente esbaforido, e, assim, eu acabando de me maquiar e o negócio já tinha que entrar, então, assim, você acaba meio que, sei lá, os 5 primeiros minutos você tá ainda, onde é que eu tô? Você tá se alinhando, né? Uhum. Então, eu gosto de estar ali concentrada. Assim, numa situação ideal, eu já me arrumei, eu já estou pronta, eu estou ali respirando, acalmando o meu batimento e estou ali provavelmente com uma partitura de alguma coisa que eu vou tocar, talvez da primeira peça, ainda me conectando musicalmente, relembrando o que eu tenho que fazer. Eu gosto de estar ali mais quietinha, sabe? Pelo menos logo antes de entrar. Uhum. O Samuel, ele perguntou o seguinte: é normal tocar sentindo medo de errar? Pode acontecer. Pode acontecer, mas assim, sendo muito honesta, sendo muito franca comigo, eu tenho medo de errar quando eu sei que tem um negócio que não tá resolvido ainda, sabe? Tipo, Uhum. ou que eu não tive, sei lá, tempo suficiente, ou que eu deixei o tempo correr e fui displicente. E aí eu sei que tem uma passagem que não tá resolvida, ou que eu não tô 100% segura. Então, é horrível essa sensação, porque você vai chegando perto daquele trecho e parece que você já vai rolando ladeira abaixo, né? Isso te deixa mais apreensivo. Não é bom tocar assim. Eu acho que o máximo de segurança que você puder ter antes de estar no palco, então, assim, é estudo. É estudar e ficar careca de repetir aquilo e repetir aquilo de formas diferentes, assim, trazendo mais dificuldade, sabe? Uma época eu fiz natação e eu lembro que tinha uns treinos que a gente entrava de roupa na piscina, de roupa, de tênis, para dar aquele peso, para ficar mais difícil nadar de roupa. Porque Uhum. daí quando a gente tirava e botava o biquíni, sei lá, o maiô, parece que a gente deslizava. Então, assim, o estudo tem que ser um momento para você
e além do que precisa. Às vezes as pessoas me perguntam como que estuda salto, por exemplo, né? E eu falo, dobra a distância. Dobra a distância do salto. Se é um salto de oitava, toca 2. Faz o movimento contrário. Toca de olho fechado. Porque você precisa ter muita certeza que o seu corpo também aprendeu aquele movimento. E é isso, você precisa estar muito seguro, né? Você precisa ir além da dificuldade para você... Eu acho que a Linda falou isso na live dela. Você tem que se preparar 200% para... sabendo que você vai cair bastante na hora do palco. Então, Sim. não adianta você chegar no palco com 90%, porque daí você vai render tipo 50%, 40%, entendeu? Então, é complicado isso, porque claro que todo mundo já passou por isso na vida, eu já passei. Eu já fui para concurso, acabando de decorar a peça de tarde para tocar de noite, sabe? É horrível. É horrível, é horrível, porque você fica muito tenso. Se já é uma situação de tensão, você fica mais tenso, você fica assim com medo de errar a qualquer momento. Ou então você fica assim, eu já sei que eu vou errar aqui, então eu vou meio que dar uma engambelada e vou deixar um plano B na manga. Mas assim, quem gosta de ir pro palco assim, não é bom, não é uma coisa que eu recomendaria, não, sabe? Sim. Gente, a última pergunta, por favor. Gente, essa minha rinite, eu estou #morrendo. Ah, tem uma pergunta aqui, ó, da Dani. Sim. Lívia, eu sei que pode não ser pertinente, mas vejo vocês estudarem absurdamente. Nunca atendi um paciente pianista com LER. Você tem alguma explicação para isso? Ixi. Tem Tá. muito paciente com LER, né? Eu já Ou tive tendinite muito... 2 vezes. Eu já tive tendinite 2 vezes e foi estudo. Agora, a última vez que eu tratei, como eu tratei de uma outra forma, não foi um tratamento convencional de medicina, da medicina tradicional, foi da medicina chinesa, foi com acupuntura. O meu terapeuta, ele falou uma coisa que eu acho muito pertinente. Ele falou que, no meu caso, né? Assim, eu acho que no caso também dos pianistas, né? De forma geral. Claro, às vezes a gente estuda de um jeito errado mesmo, assim, extrapolando os limites. Eu acho que na primeira vez que eu tive, foi isso. Eu estava estudando muitas horas seguidas. Eu estava, assim, num ritmo de 3, 4 horas seguidas. E estudando muito pesado. Eu estava estudando Tchaikovsky, o primeiro Tchaikovsky. E eu queria aprontar ele muito rápido. E eu ficava repetindo trechos de oitavas pesados. Porque minha mãe é muito pequena. Então, para mim, já é uma posição que força para mim, né? Ficar assim. Parece que eu estou no meu limite o tempo inteiro. E ainda fazendo com força, né? Com muito peso. E tem muitas passagens rápidas de oitava. E eu lembro, assim, que foi uma semana muito exaustiva. E quando foi na sexta-feira, eu saí. Eu tava esperando um pessoal para ir almoçar, tava na UNB. E aí eu já tinha terminado meu estudo. E aí eu fui tocar o Hack 2 inteiro. Eu toquei o terceiro movimento, o segundo e o primeiro. Então, assim, eu realmente extrapolei. E eu não parei para alongar, eu não parei para descansar. E aí, no mesmo dia de tarde, eu comecei a sentir dor nos 2 braços, no mesmo lugar. Então, assim, eu fui no mesmo dia pro médico e aí comecei a tomar anti-inflamatório. Claro que eu surtei, né? Claro que eu me acabei de chorar. E fiquei quase um mês. Fiquei um mês sem tocar. Comecei aos pouquinhos depois. Mas dessa segunda vez, foi um lance completamente emocional. E quem trouxe essa consciência para mim foi esse meu terapeuta. Então, é a coisa de você estar com a mente num lugar e o corpo em outro. O corpo estava tocando e a mente estava preocupada com outra coisa. E aí você traz uma tensão inconsciente para o seu corpo, porque você está desconectado, né? E aí eu tive um torcicolo e 2 dias depois começou a dor da tendinite no braço direito. Então ele tratou com acupuntura e foi tratando essa questão emocional também.
e dando ferramentas para resolver isso. Então, assim, a gente tem lesão, a gente tem, só que muita gente não fala. Por isso que eu falei que o Nelson também foi muito generoso de falar isso. A Maria João também já falou comigo da distonia focal. Ela tem distonia focal no quinto dedo da mão esquerda. E assim, acontece, porque a gente trabalha com isso, né? A gente é como se fosse um atleta, né? Atleta também se machuca, atleta também tem lesão. Mas a gente vai tentando adquirir cada vez mais consciência disso para não chegar nesse lugar, né? Então é isso, assim, talvez você deu a sorte de não atender nenhum paciente que fosse pianista, ou de repente a pessoa não falou que era pianista. Mas acontece bastante. E é bem normal, né, isso acontecer. É muito comum, é muito comum. O que a gente tem que tomar cuidado é porque, assim, eu lembro de uma aluna do Ney, uma época, que ela teve. Foi antes de mim, né, essa aluna, mas o Ney me contou a história, que ela teve tendinite, mas ela ficou tão. Assim, ela queria continuar tocando e queria continuar no mesmo ritmo de estudo, que ela tomava remédios fortíssimos, analgésicos, anti-inflamatórios, mas ela continuava tocando. E aí ela parou de ter os sintomas, né, de dor, mas por dentro o negócio estava se arrebentando todo. E aí ela teve que ficar um tempo muito grande afastada. Ela ficou mais de 6 meses sem poder tocar. Porque às vezes a pessoa não aceita que precisa dar. É o corpo que tá gritando, que está sinalizando. Então, se você ignora aqueles sinais, você continua se colocando num lugar de forçar e de tentar ultrapassar um limite que claramente já não, né? Foi Você pode ultrapassado. piorar. Então, assim, aí a tendinite vira crônica. Vira crônica. Eu conheço pessoas, pianistas, inclusive, que têm tendinite crônica e que, assim, uma vez por ano tem que ficar tomando remédio. Enfim, é complicado. Eu acho que a saúde do músico é um negócio muito sério, assim. E é uma coisa integrada também, que tem a ver com o sono, que tem a ver com a alimentação, que tem a ver com a atividade física, que tem a ver com o que você está se nutrindo emocionalmente também, né? A gente não se nutre só de comida física, a gente também nutre a alma. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque você vai para o piano, às vezes, descarregar uma emoção e você não trata, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento para isso, né? Também. Tipo, antes de ontem nós tivemos uma conversa com a professora Karina, que ela é especialista da saúde do músico. E ela falou tudo isso. Então, a professora aqui do Piano and Movement. Ela chega a estar falando Pois é, aqui. Pois é. pois é, pois é. Ai, Lígia, eu vou dar umas, umas faladas aqui antes de passar a Arrasa, palavra para você. Tá? arrasa. Só Eu acho que eu vou uns conseguir avisos. botar o fone de novo, porque deu uma carguinha. Hashtag aleluia. Gente, as perguntas estão encerradas. Gostaria de agradecer a todos que assistiram. E amanhã nós vamos ter uma live com o pianista João Elias, que ele está em Portugal fazendo Meu mestrado, Deus! né? Que é o duo da Lígia, ou seja, hiper mega ultra friends. Amanhã ele vai falar sobre um assunto bem interessante, que é o estudo da técnica pura e estratégias de compreensão de uma obra. Então vai ser muito interessante. Mas vai ser num horário diferente, porque ele está em Portugal, né? Então tem a questão do fuso horário. Então, ao invés de ser 7 horas da noite, vai ser às 5 horas da tarde, né? Às 17 horas da tarde. Então, vamos nos programar para a gente poder assistir amanhã. Vai ser um pouquinho mais cedo. Vai ser show de bola. E segunda-feira, nós vamos ter o Christian Boudou Arrasa. Sou conversando. fã. Sou muito fã. Eu também. Nós vamos conversar sobre interpretação pianística. Então Legal. vai ser interessantíssimo. E aí depois nós vamos ter na terça-feira e na quarta-feira, que aí eu vou deixar para falar amanhã ou na segunda, para deixar suspense para vocês. E, gente, me sigam aqui no Instagram, certo? A gente vai ter lives, vou tentar fazer live sempre.
E sigam também a Lígia, que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, já falam diretamente com ela, por favor. E é isso. Querido, parabéns pelo teu projeto, assim, tá sendo um sucesso total, te falei. Tá sendo muito legal, eu acho que todo mundo tá aprendendo bastante e a gente também que tá aqui compartilhando essas experiências de vida, a gente também aprende muito. Então, queria agradecer a todo mundo que participou, que assistiu e dizer que, assim, o piano é a vida, né? A gente tá nesse processo, todo mundo tá aprendendo, todo mundo tá evoluindo. E eu acho que o importante é a gente não perder o nosso objetivo, sabe? A gente nunca esquecer o que fez a gente entrar nessa vibe de ser pianista e esquecer todo o resto, sabe? Não vale a pena, porque daí é só pra gente desviar do nosso foco. Eu acho que é isso. E quem quiser ler minha dissertação, que é, assim, eu sei que é um trabalho acadêmico, mas é uma linguagem muito acessível e é um tema muito legal. E é muito bom. Não é porque foi eu que fiz, não, mas assim, eu lembro na época que eu estava pesquisando, eu conversava com outras pessoas, ai, que legal que você está falando disso, ninguém fala disso e tal. Pode me mandar um direct que eu mando pro e-mail, tá bom? Com o maior prazer. E, óbvio, depois vocês me falam o que vocês acharam, pode me mandar feedback. E acompanhem aí no Instagram os concertos. Eu tô na iminência aí de confirmação de datas, porque agora nessa crise aí, nessa pandemia, tá tudo meio suspenso, mas eu acredito que eu devo tocar em Brasília ainda nesse finalzinho de primeiro semestre, final de junho, julho, por aí. Tem um concerto marcado aqui com a orquestra dia 7 de julho, mas não tá confirmado, então O que você vai acompanhem, que daí tocar? vocês ficam sabendo. O Tríplice de Beethoven, dia Mas, 7. e você tá aprendendo o Hack 3. Há 30 16, anos, né? Desde que eu nasci. Pois é, o hack estava programado para o dia 28 desse mês. Não vai acontecer agora, mas a gente fica aí na torcida, né? E aí, enfim, eu vou divulgando sempre aqui. E é isso, foi um prazer. Gratidão a todos. E é isso. Obrigada, Felipe. Ai, gente, muito obrigado pela esqueci a palavra. Mas muito obrigado por vocês terem... Pela audiência, pela paciência, Faustão. Beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Ai, para. Gente, muito obrigado. Amanhã a gente tá aqui, 5 horas da tarde, só vocês entrarem, que vai ser um assunto muito legal. Gente, beijo, boa noite. Amor. Tchau. Nesse mesmo bate-local, Não é nesse mesmo bate-horário, não. 5 da tarde. Tchau. Tchau. Morri.